Pessoal, hoje eu quero falar com vocês sobre mitos. O que afinal é um mito? Essa é uma pergunta às vezes simples de responder, mas complexa em sua análise mais profunda. Porque mito, na maioria das vezes, é compreendido pelas pessoas comuns como simplesmente uma mentira ou uma história falsa. Mas seria esse o verdadeiro sentido de mito? Pode ser que em algum contexto a palavra mito receba esse significado de mentira, mas isso é um termo muito mais popular, vulgar, do que um termo original e explicativo. Mito pode ser de fato uma história fantasiosa, uma história exagerada, ou uma história repleta de metáforas, símbolos, que talvez não represente a realidade como de fato ela é. Mas o mito é uma tentativa de compreender os mistérios e o mundo enigmático. Por isso, os mitos falam de algo sublime, poético e transcendente. Nas palavras do escritor irlandês C.S. Lewis, o mito não está procurando a verdade inicialmente, mas a realidade. Porque um mito é a representação de alguma coisa que é inexplicada. Porque os povos mais antigos, eles criavam seus mitos, suas histórias mitológicas, a fim de fazer com que a realidade fosse compreendida e aceita dentro de um universo de significados. Ou seja, os mitos davam significados, porque eram histórias que explicavam o mundo, suas origens, seus objetivos e seus propósitos. Mito também é uma história que envolve as aventuras e as ações dos deuses. As grandes mitologias, mitologia grega, nórdica, romana, são histórias fantasiosas que envolvem as ações e as aventuras dos deuses. Os deuses, eles não eram entidades separadas da natureza, mas eram entidades representativas da própria natureza. Cada um deus tinha um significado ou tinha uma representação e estava ligado a um fenômeno natural ou a um sentimento humano. Ou seja, estava sempre entrelaçado ao cotidiano das pessoas. Os mitos não desapareceram totalmente da sociedade nem da história da humanidade. Mesmo que a filosofia e a ciência moderna tenham suplantado a importância de muitos mitos, as próprias sociedades atuais têm criado seus próprios mitos, suas histórias mitológicas. É óbvio que os mitos de hoje não são necessariamente do mesmo jeito que eram os mitos antigos, mas me parece que eles têm os mesmos objetivos, que é da ressignificação à existência humana, ou seja, explicar e dar sentido à nossa existência. Alguns mitos antigos, de fato, perderam sua relevância, mas o homem atual tem criado uma série de mitos. Por exemplo, hoje se considera a ideia do progresso humano como um mito moderno. Que mito é este? É a crença de que a sociedade está progredindo, está melhorando. Mas para muitos estudiosos, isso não passa de um mito. Porque uma vez que a gente está num contexto diferente, nós temos nossas vantagens, nós temos nossas realizações pessoais e democráticas da atualidade. Mas isso não parece justificar a ideia de que nós estamos melhorando ou progredindo. Pode ser que em alguns contextos a gente esteja regredindo. E se isso é de fato provado, isso mostra também que o progresso humano não passa de um mito moderno. O segundo mito moderno seria, por exemplo, o mito do conflito entre a ciência e a religião. Embora a história mostre que em alguns aspectos, em alguns pontos, a ciência e a religião sempre andaram na contramão, na maioria das vezes a gente percebe que houve uma harmonia de princípios, de base, e um possível diálogo se estabeleceu entre as duas visões de mundo. Então, nesse caso, tanto o mito do progresso humano como o mito do conflito entre ciência e religião são histórias que, de certo modo, têm um embasamento histórico, mas que foram acrescentadas e fantasiadas.